Olá, amigos e amigas online. Então, gente, princípios orçamentários, nosso próximo ponto. Já introduzi o assunto, já passei para vocês que são regras norteadoras básicas e obrigatórias que todos os entes da federação deverão obedecer. Essas regras vão balizar todo o processo de elaboração, controle e execução orçamentária. Na esfera federal, estadual, municipal, deveremos sim observar esses princípios. Bem, geralmente o que as bancas cobram, como eu já falei, não é? A denominação do princípio, a sua regra geral, a sua exceção caso o princípio admita e também a sua positivação legal. Com base na introdução feita no finalzinho da aula anterior e relembrado um pouco agora, começarei a abordar o primeiro princípio orçamentário selecionado. Aula 4, projeto começando do zero, começo agora. É o princípio da unidade, também conhecido como totalidade. Gente, para facilitar o entendimento da regra geral, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar junto comigo o nome do princípio, unidade, e vai buscar o significado dessa denominação. Após o significado, descobrirmos aí o significado, vamos associar o que encontrarmos com a lei orçamentária anual. Funciona mais ou menos assim. Unidade. A unidade representa o quê? Nos lembra o quê? Uma única coisa, uma coisa só. Aí você pega uma única coisa, uma coisa só, e substitui ou associa à lei orçamentária anual. E teremos a regra geral, pois a regra desse princípio procura evitar a proliferação de múltiplos orçamentos paralelos dentro de uma mesma pessoa política. Exige que cada ente da federação tenha apenas uma única lei orçamentária. Aqui no estado de Pernambuco, nós não temos uma lei orçamentária para o Poder Executivo, uma outra lei orçamentária para o Poder Judiciário, uma outra lei orçamentária para o Ministério Público, não. Temos uma única lei orçamentária que totaliza todos os poderes e órgãos da administração direta e indireta. Então, daí vem a regra desse princípio, a sua regra geral, que evita, como eu já falei, a proliferação de vários orçamentos dentro de uma mesma pessoa política. Essa regra geral, ela é absoluta. E quando a regra geral for absoluta, significa dizer que ela não admite exceção. Toda essa explicação que eu passei para vocês também está no material, para que você tenha um ponto de estudo na tela. Unidade ou totalidade. Princípio orçamentário clássico, ou seja, ele é legalista, segundo o qual o orçamento de cada pessoa jurídica de direito público, de cada esfera de governo, União, estados ou municípios, deve ser elaborado com base numa mesma política orçamentária, estruturado de modo uniforme e contido num só documento, condenáveis todas as formas de orçamentos paralelos. Aprendemos aqui que antes da Constituição Federal, a LOA era assim, não é? Depois da Constituição Federal, agora ela compreende 3 orçamentos. Gente, não foi à toa que eu falei no momento dessa explicação, quando eu comentei a nova roupagem da LOA. Estão lembrados, né? Eu falei assim, olha, se a banca chamar de lei do orçamento fiscal, lei do orçamento de investimento, lei do orçamento da Seguridade Social, a questão estará errada. São 3 orçamentos dentro de uma única lei orçamentária. É essa única lei orçamentária que tem por trás a regra chamada princípio da unidade. Então, nessa única lei orçamentária, temos a totalidade dos orçamentos. Daí vem unidade ou totalidade. Se não admite nenhuma exceção, se a regra geral foi colocada, se a sua denominação já foi apresentada, falta apenas o quê? A positivação legal.
está previsto lá no artigo 2º da Lei 4320/64. Artigo 2º que você vai tomar um susto, estão lembrados? UAU, né? Unidade, anualidade e universalidade. Vamos agora à sua conclusão. Fui buscar essa conclusão, que é uma conclusão legal, no Manual Técnico Orçamentário deste ano, página 18. De acordo com este princípio, o orçamento deve ser uno, ou seja, cada ente governamental deve elaborar um único orçamento. Este princípio é mencionado no caput do artigo 2º da Lei número 4320 de 64 e visa evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar um único documento legal dentro de cada nível federativo. No caso, é a Lei Orçamentária Anual. Então, esse foi o primeiro princípio, unidade ou totalidade. Agora estudaremos uma regra que foi criada e que vem determinando a inclusão de todas as receitas e despesas na LOA. Quando o executivo estiver elaborando seu projeto de lei, ele deverá incluir essas receitas, essas despesas na Lei Orçamentária Anual. Esse princípio, quando determina essa inclusão, ele se atém apenas à orçamentária, ou seja, a receita orçamentária e a despesa orçamentária. Que princípio é esse? Vamos à tela. É o princípio da universalidade. Gente, universalidade. Universalidade lembra o quê? O universo, né? Aquela dica que eu dei. Então, no universo, não é um universo qualquer que estamos aqui estudando, é o universo da Lei Orçamentária Anual. E qual é o universo da Lei Orçamentária Anual? Receita prevista, despesa fixada. Quando juntamos as informações, surgirá a regra geral. Como eu falei, determina a inclusão de todas as receitas orçamentárias na LOA e também de todas as despesas orçamentárias. Agora, cuidado, que essa regra geral, você vai acompanhar aqui comigo, ela não é absoluta. Então, ela vai admitir, sim, algumas exceções. Mas vamos, então, à regra geral desse princípio na tela. Trata-se de um princípio orçamentário clássico, de origem francesa. A banca não vai perguntar a origem, né? Mas aqui eu coloquei para ilustrar melhor. Segundo o qual, todas as receitas e todas as despesas devem ser incluídas na lei orçamentária. Essa figurinha representa muito bem a regra geral do princípio, determinando o quê? A inclusão de todas as receitas e de todas as despesas. Então, a lei orçamentária anual, ao ser elaborada, ela vai receber as informações do Poder Executivo no que tange a receita prevista e a despesa fixada. Mas cuidado, só se forem orçamentárias. Se a banca incluir as receitas extra-orçamentárias e as despesas extra-orçamentárias nessa regra, a questão estará incorreta, pois a receita extra, como o próprio nome sugere, é extra-orçamento, é fora do orçamento. A positivação legal deste princípio, eu começarei com a Constituição Federal de 88, artigo 65, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. É aqui que vamos encontrar as receitas e as despesas. Mas as bancas também costumam explorar dispositivos da Lei 4320/64. Já falei que o artigo 2º, UAU, expressamente já apresentou o princípio. Mas, em relação à determinação da inclusão de todas as receitas na LOA, temos o artigo 3º. A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, inclusive a dívida pública, que é a operação de crédito, que também é uma receita orçamentária. O dispositivo que determina a inclusão das despesas na LOA orçamentárias é o artigo 4º. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias
dos órgãos de governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. O que temos aí, gente? A regra geral do princípio. Mas cuidado, não é? Essa regra geral, ela não é absoluta. E quando a regra geral não for absoluta, significa o quê? Vejam, a existência de alguma ou de algumas exceções. E é o que acontece com o princípio da universalidade. Vamos à exceção. Tributos criados após a elaboração do orçamento e antes do início do exercício financeiro. Gente, para que você entenda a exceção. Primeiro, vamos rever a regra geral. A regra geral determina o quê? A inclusão de todas as receitas e despesas na LOA. Essa é a regra geral. Se eu estou tratando de uma exceção, teremos o quê? Uma receita orçamentária que não foi prevista na LOA, mas será arrecadada. A exceção passa por aí. E aí temos o que eu acabei de colocar, voltem, tributos criados após a elaboração do orçamento e antes do início do exercício financeiro. Ainda não entenderam? Agora vão entender. Digamos que no ano passado, em 31 de agosto de 2015, foi elaborado o projeto de lei para 2016. Então, em 31 de agosto já houve a elaboração. Logo após esta data, aqui foi criado um tributo. Ora, se esse tributo foi criado após a elaboração do orçamento, mas antes de 2016, ele não estará dentro da LOA, pois foi criado após a sua elaboração, mas como ele está atendendo à regra do direito tributário, ele será arrecadado tranquilamente em 2016. E ao ser arrecadado, ele será classificado como receita orçamentária. Mas, Wilson, é uma receita orçamentária mesmo não estando dentro da LOA? É sim, gente, pois o que realmente caracteriza a receita como sendo orçamentária é o fato de a renda pertencer ao Estado. Mais adiante, bem mais adiante, falarei para vocês ou comentaremos esse assunto, receita pública. E eu vou falar assim, olha, o que caracteriza a receita orçamentária é o fato de a renda pertencer ao Estado. Para diferenciarmos uma receita orçamentária de uma receita extra-orçamentária, basta fazer uma pergunta, tipo, essa renda que o Estado está arrecadando é dele? Se a resposta for, a renda é dele, a receita é orçamentária. Agora, se a resposta for não, a renda não é do Estado, ele arrecadou por uma imposição legal, mas vai ter que devolver. Exemplos, um aluguel recebido, aí você pergunta, a renda é do Estado? É, receita orçamentária. A alienação de um bem, o Estado vendeu um bem, a renda é dele? Claro que é, receita orçamentária. Um tributo recebido, receita orçamentária. Estando ou não dentro da LOA, ficará com o Estado. Então, é receita orçamentária. Então, vejam que, no exemplo que eu dei, voltando ao princípio da universalidade, temos um tributo que não foi previsto na LOA. Por que não foi previsto? Porque ele foi criado após a elaboração do orçamento. Mas como ele foi criado antes do início do próximo exercício, obedecendo ao princípio da anterioridade tributária, ele será arrecadado perfeitamente no ano seguinte e será classificado como receita orçamentária. E é aí que teremos a exceção ao princípio da universalidade. Essa mesma linha de raciocínio também vale para uma operação de crédito que, quando é arrecadada, gera uma receita orçamentária que não foi prevista na LOA, mas será arrecadada durante o ano. Então, o que teremos aí? O que temos? Duas exceções ao princípio da universalidade, ok? Então, já temos a denominação, a regra geral, a sua positivação legal, as exceções que eu acabei de mostrar. E agora vamos à conclusão na tela. Conclusão. Segundo este princípio, a lei orçamentária anual de cada ente federado deverá conter todas as receitas e as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Este princípio é mencionado no caput do artigo 2º da Lei nº 4320 de 64, recepcionado e normatizado pelo parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição
Federal. Mais um princípio, princípio do orçamento bruto. Quando você pensa orçamento, é a lei orçamentária anual. Bruto quer dizer, eu não posso incluir dentro da LOA valores líquidos, deduzir algum valor. Então, bruto é pelo seu valor bruto mesmo, sem dedução. Juntando as informações, chegaremos na regra geral. A lei orçamentária anual é composta de quê? Receita e despesa. Bruta, ou seja, sem deduzir nada. A regra geral desse princípio impede, proíbe, não permite a inclusão de saldos líquidos, tanto no lado da receita quanto no lado da despesa. Daí vem orçamento bruto. Este princípio foi criado em 1964, precisamente no artigo 6º da Lei 4320/64. E agora vamos para as figurinhas na tela. Orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto, previsto no artigo 6º da Lei número 4320 de 64, preconiza o registro das receitas e despesas na LOA, pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. Temos aqui uma lei orçamentária anual. De um lado, receita prevista, do outro lado, despesa fixada. Bem, em relação a esse princípio, a sua regra geral, farei uma pequena observação. Da receita tributária, no valor de 10 mil, a União deverá transferir 3 mil para estados e municípios. Então, gente, olha só isso aqui. A União sabe, esse é o orçamento da União, que ela estima arrecadar 10 mil, é a sua expectativa. Mas ela sabe que dentro desse valor, ela deverá transferir para os estados e municípios 3 mil. Então, ao elaborar o seu orçamento, a União não poderá simplesmente fazer isso aqui. Olha só, ela pegou os 10 mil e deduziu o valor a ser transferido. O equilíbrio permaneceu, mas ela não poderá proceder dessa forma, pois a regra, o princípio, impede. Artigo 6º da lei. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Se a União pudesse deduzir, teríamos uma informação distorcida da lei orçamentária anual. O legislativo, ao receber, iria analisar o quê? Uma estimativa de apenas 7 mil da receita tributária e não teria a informação do valor a ser transferido para os estados e municípios, prejudicando a sua análise total da lei orçamentária anual. Mas, Wilson, então, como deve ficar o orçamento da União que vai transferir? E o orçamento daqueles estados e municípios que vão receber? Isso também está na Lei 4320/64, em seu parágrafo 1º, na tela. Parágrafo 1º do artigo 6º, né? As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa, isso é cobrado, no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita, que é a receita prevista no orçamento da que as deva receber. Então, no caso da União, ela deverá fixar como despesa por transferência. E naqueles entes que vão receber, deverão estabelecer o quê? A receita prevista. É assim que a regra será observada, obedecida. Gente, falei sobre o princípio da universalidade e agora há pouco orçamento bruto. E eu quero comparar um com o outro, pois poderá haver também essa comparação na sua prova, com alguns detalhes na tela. Universalidade versus orçamento bruto. O artigo 6º, como eu acabei de mostrar, fundamenta o princípio do orçamento bruto, ok? Agora imaginem que a banca pegou parte desse texto. Ao invés de repetir todo o texto, ela colocou um ponto aqui, ó, ignorando esse restante. Aí fica como? Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento. Vejam que até aí não temos mais a regra do orçamento bruto.
temos a regra da universalidade. Concordam comigo? E se a banca adiantar somente um pouquinho, colocar aqui, pelos seus totais, aparecendo esse texto, voltaremos à regra do orçamento bruto. E todo artigo 6º é orçamento bruto mesmo. E por isso eu quero chamar a sua atenção, pois esse princípio do orçamento bruto, na realidade, ele envolve também o princípio da universalidade. Mas cuidado, se as bancas afirmarem, modernamente não existe mais, não se fala mais em princípio da universalidade. Fala-se apenas no princípio do orçamento bruto, a questão estará errada. Por quê? Se você pegar o manual de contabilidade aplicado ao setor público, o manual técnico orçamentário, manual da Receita, você vai ver que lá temos os dois princípios que foram trabalhados pela STN e pela SOF. Então ainda existem o princípio do orçamento bruto e também o princípio da universalidade. Então atenção, e agora eu coloco no material. Atenção! Gente, aqui temos 3 princípios. Vou acrescentar mais uma informação. O princípio X, todas as receitas e despesas em uma única LOA. Princípio Y, todas as receitas e despesas na LOA. E o princípio Z, todas as receitas e despesas na LOA, vedadas quaisquer deduções. São 3 princípios distintos, mas estão próximos em relação às suas regras. O primeiro princípio, que é o princípio X, exige uma única LOA. Então, temos o princípio da unidade. Já o princípio Y determina a inclusão das receitas e despesas na LOA. Temos aí o princípio da universalidade. E o princípio Z também determina a inclusão dessas receitas e despesas na LOA, mas enfatiza o quê? Vedadas quaisquer deduções. Então, temos o princípio do orçamento bruto. Cuidado, pois as regras gerais desses princípios estão próximas e você poderá se confundir, não agora, mas numa prova de concurso. Nem lá na prova de concurso. Então, cuidado, hein? Quando a banca enfatizar a existência de uma única LOA, sempre será unidade. Incluir receita e despesa na LOA, universalidade. E quando ela vedar qualquer dedução, vedar a inclusão de saldos líquidos na LOA, princípio do orçamento bruto, ok? Então, muito cuidado. Mais um na tela. Agora é o princípio da anualidade, também conhecido como periodicidade. Gente, anualidade. A anualidade, ela nos leva a quê? Sugere o quê? Ano, né? Um ano, período, ano. Aí você pega o período de um ano e junta com a lei orçamentária anual. O que temos aí é a regra. A regra desse princípio exige que a lei orçamentária anual venha a ser executada, materializada dentro de um ano. E esse ano, no Brasil, chamamos de exercício financeiro, que foi positivado pelo artigo 34 da Lei 4320/64, onde necessariamente ele começará no dia 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro. Então, a regra geral desse princípio exige o quê? A execução orçamentária dentro do exercício financeiro ao qual se refere, que sempre vai do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. No Brasil, como eu já falei, há essa coincidência com o ano civil. Fato que não acontece em alguns outros países, que daqui a pouco eu mostrarei a vocês. Diante dessa introdução, já dá para trabalhar em cima do material que eu preparei na tela. Anualidade ou periodicidade. Princípio orçamentário clássico de origem inglesa, também denominado princípio da periodicidade, segundo o qual o orçamento público, estimativas da receita e fixação da despesa deve ser elaborado por um período determinado de tempo. No Brasil, necessariamente, obrigatoriamente, coincide com o ano civil. Conforme este princípio, o exercício financeiro é o período de tempo ao qual se referem a previsão das receitas
e a fixação das despesas registradas na LOA. Este princípio é mencionado no caput do artigo 2º da Lei nº 4320 de 64. Mais uma vez, uau! Segundo o artigo 34 dessa lei, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, que vai do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. O princípio da anualidade, como o próprio nome indica, supõe o período de tempo de um ano, mas não quer dizer que este coincida com o ano civil. Assim não é em vários países. Alemanha e Grã-Bretanha, que vai de 1º de abril a 31 de março. Estados Unidos e Itália, que vai de 1º de julho a 30 de junho. O mais comum, contudo, é a coincidência com o ano civil. E isso vale para o Brasil. A regra geral é essa aqui, agora em termos de figurinha. Então, a lei orçamentária anual deverá ser executada dentro do ano ao qual se refere. Se eu elaborei uma lei orçamentária em 2015, é porque ela deverá ser executada em 2016. Gente, muito cuidado com questões que afirmem o seguinte: pelo princípio da anualidade, também conhecida como periodicidade, a lei orçamentária anual deverá ser executada dentro de um ano, contado a partir da sua publicação, ou contado a partir da sua aprovação. A questão estará errada, que é dentro de um ano, é sim, mas sempre vamos contar a partir do dia 1º de janeiro e sempre terminará no dia 31 de dezembro. Então essa é a regra geral, que eu posso resumir da seguinte forma: começou em um ano, termina nesse ano. Não interessa quando a LOA foi aprovada. Começou em um ano, terminará nesse ano. Essa é a regra geral, que não é absoluta. E se a regra geral não é absoluta, você já sabe tão bem quanto eu que lá vem as exceções. E trabalhando a lógica da exceção, temos, ora, se a regra geral determina que o orçamento, ao ser iniciado em um ano, termine nesse mesmo ano, a exceção admitirá ou fará com que parte desse orçamento venha a iniciar em um ano, e terminará no outro. Essa é a exceção. Mas ela tem um nome técnico que as bancas colocam na prova, mas você já sabe como é que ela vai funcionar. A exceção ao princípio da anualidade é chamada de créditos adicionais com vigência plurianual. O que é isso? Vamos ver. Exceção: créditos adicionais com vigência plurianual. Só relembrando, crédito adicional é um mecanismo que possibilita alterar o orçamento durante a sua execução. E atualmente temos 3 tipos, modalidades: suplementares, especiais e extraordinários, cada um com a sua finalidade. Os suplementares para o reforço, os especiais para uma nova dotação e os extraordinários para a situação de emergência, de urgência. Entendam a exceção com base na Constituição Federal, artigo 67, parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Então vejam que até aí temos um reforço da regra geral. Começou no ano, termina nesse ano. Estão percebendo? Mas continua. Salvo. Esse salvo já diz tudo. Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Nos últimos 4 meses daquele exercício. Qual é a consequência disso? Caso em que, reabertos, nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Serão reabertos, olha só. Bem, creio que alguns de vocês podem não ter entendido o que realmente esse texto representa. Eu acho que o texto, e eu tenho certeza disso, não trouxe com muita clareza a regra da exceção, como a exceção ela vai funcionar. Mas, gente, observem pela parte aqui, agora sim, que essa regra, essa situação, ela valerá apenas para os especiais e para os extraordinários. Os suplementares não foram citados. Então, a regra geral, qual é?
começou no ano, termina nesse ano, salvo se o ato de autorização ou de um especial ou de um extraordinário for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Aí, nesse caso, eles poderão ser reabertos no próximo exercício. Mas, Wilson, ainda não entendi. Você vai entender daqui a pouquinho quando eu voltar. Até já.